Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Gustavo Scarpa, porque o jogador vem sendo bastante criticado por vários torcedores do Atlético Mineiro, inclusive até páginas grandes do Galo, né? Dizendo que ele parece desinteressado, que ele não quer mais estar no Atlético, que ele nunca gostou de estar lá. É um negócio bizarro, né? Que assim, quando acontece esses choques, né? Essa temporada do Atlético ela desmoronou, né? De uma possibilidade de lutar por dois grandes títulos, Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético é humilhado nas duas finais. Foi completamente dominado pelo Flamengo na Copa do Brasil e na Libertadores, um dos maiores vexames dos tempos recentes, perder de 3-1 por uma equipe que estava com um jogador a menos desde os 40 segundos do primeiro tempo. Então, esse tipo de coisa acaba machucando e aí começa a caça às bruxas. Mas fato é que a maior parte dos ataques que eu consigo ver está indo para os mecenas, justo também, isso tem que ser dito, os mecenas não são bons gestores, eles estão realmente comprometendo muito o futuro do Atlético Mineiro, eles me parecem, diferente do John Textor, inclusive vai lembrar que o Rubens Menin, ele é mais rico do que o John Textor, né? E a questão é, a gente tá vendo o Textor gastar dinheiro, assim, adoidado para fazer o time ficar mais forte, e o Atlético é a SAF da austeridade, né? Como foi apelidado, né? O estádio construído arruinou as finanças do clube, tem tudo isso, mas a questão que a gente coloca é, os mecenas têm culpa, ok, né? Aí vão lá culpar jogadores, o Arana tá jogando muito mal, agora o Arana vira bagre, né? Aí vem o Gustavo Scarpa sendo atacado e o Milito me parece ser o cara menos atacado, sendo o maior culpado de tudo isso. Assim, é impressionante, né? Tipo, o Atlético Mineiro ficou 5 jogos sem fazer gols recentemente, seguidos sem fazer gol nenhum, tendo peças como Hulk, Paulinho, Scarpa, tipo, no ataque, né? Tipo, o pessoal acha isso normal. Não vence há 11 jogos, né? Desde a semifinal da Libertadores contra o River, o 3-0, não vence 3 jogos seguidos desde abril, e o Milito não recebe culpa alguma. O aproveitamento dele é o menor desde o Rafael Dudamel. E o elenco do Dudamel tinha Zé Wellison, Di Santo, entende? Tipo, era um elenco muito ruim, né? O Otero ainda estava no Atlético, já até o Casares se bobear. Então, assim, esse era o elenco do Rafael Dudamel. Era muito pior do que o Atlético Mineiro tem hoje. Literalmente todos os técnicos que passaram depois do Dudamel tiveram aproveitamentos melhores do que o Gabriel Milito. Todos eles, Turco Mohamed, inclusive se compara o Turco com o Milito, chega a ser até covardia, Eduardo Cudê, né? E assim, até nesses nomes, tipo Turco Mohamed, Eduardo Cudê, a gente teve algumas sequências que elas foram bem mais interessantes, né? Eu via muito mais qualidade no trabalho deles do que no do Milito, né? E assim, o Milito, a verdade seja dita, ele ganhou o crédito dele porque ele teve aquelas vitórias contra o Cruzeiro que foram marcantes, né? E assim, né, teve um início de Brasileirão legal, parecia que o Atlético ia jogar bem, mas assim, né, depois que tem a Copa América e tem os desfalques, aí o Atlético começa a perder a doidada, ele mudou aquele sistema todo, né? O cara, tipo assim, tá sendo protegido de uma maneira que não merece, né? E eu fico pensando, como é que alguém pode cogitar, o Scarpa sai, o Milito fica? Assim, o Milito tá prejudicando muito o Scarpa. Eu estaria revoltado se fosse o Scarpa. Eu entendo que o Scarpa esteja revoltado agora, porque o cara tá sendo utilizado da maneira mais estúpida e burra possível. O cara coloca o Scarpa pra ser ala. Porque assim, o pessoal criticava o Filipão por colocar o Scarpa às vezes no lado esquerdo, né? Mas ele ainda estava jogando numa função mais avançada, entende? Ele ainda estava jogando um pouquinho mais, né? Na natureza dele. Agora o cara coloca como ala, muito mais defensivo, e assim, o cara vira apenas uma máquina de cruzar e se recusa a usar ele pelo centro do campo. Até o Filipão chegou a usar o Scarpa como meio atacante, mas o Milito não usa, né? E aí o Milito, né? Tipo, só deixa ele como máquina de cruzamento e prefere colocar o Bernat pelo meio, que aí não marcou gols e assistências, do que deixar o Scarpa jogar no meio lá durante o segundo tempo da final da Libertadores, né? O técnico que leva um nó tático do Filipe Luiz, que tem 10 jogos como profissional em sua carreira, e assim, foi um baile inacreditável, que perde para um Botafogo por 3-1 com um jogador a mais. E assim, é uma vergonha. A atuação do Atlético ali, ela é o resultado de um trabalho horroroso, horripilante. Mas a verdade é que a caça às bruxas, o pessoal tá protegendo um técnico ruim, não sei por quê. Assim, porque o Milito, o que ele fez de especial antes do Atlético Mineiro? Nada, as pessoas nem sabiam que ele era direito. O trabalho dele no Argentino Júnior, ok. É um trabalho, no máximo, ok. Não tem nada de especial. É um técnico fraco. E, assim, fraco pelo fato de que, assim, é incapaz de abrir mão dos seus preceitos pelo bem do elenco. Ele vai prejudicar os jogadores para manter a ideia dele. Só tem uma forma de jogo. E aí é neutralizado facilmente. A forma de jogo dele não encaixa nos jogadores e o resultado está aí. E aí o Scarpa tem que pagar o pato pelo trabalho ruim do Milito?
O Scarpa tem que, tipo assim, sair do time? Aí eu me pergunto, né? Se o Scarpa sai desse Atlético, não tinha final de Copa do Brasil, não tinha final de Libertadores. Contra o São Lourenço é a assistência do Scarpa que salva a pátria. Contra o São Paulo também. Inclusive ele deu assistência pro gol do Hulk contra o Vasco, uma atuação horrorosa contra o Vasco. Não é o Scarpa dando assistência ali pro Hulk, né? E o Hulk achando aquele gol. Era disputa de pênalti e o Léo Jardim é melhor que o Everson nesse aspecto. Então o Vasco teria ido à final e não o Atlético. Taticamente o Atlético com o Milito sempre foi pobre. A questão é que estava avançando aos trancos e barrancos. E avançou até enfrentar um time que obviamente era muita areia pro caminhão do Milito. Que o caminhão do Milito não é nem ali dessas picapes que entregam madeira lá nessas lojas de móveis pequenos, né? Aquele caminhãozinho de brinquedo mesmo, porque realmente, assim, qualquer técnico tem conseguido dar um nó tático no Gabriel Milito, no ator ele perde para Atlético Paranaense, ele perde também para a Juventude, ele perde para todo mundo. O Milito é um cara muito democrático, não importa o estilo de jogo do adversário, ele sempre dá um jeito de jogar pior e perder. Então, eu pessoalmente vejo assim de uma maneira inacreditável que questionamentos sejam feitos aos jogadores, né, mais talentosos da equipe, que vários momentos salvaram o time de vexames e derrotas, e do que o técnico que, ao meu ver, ele já mostrou plenamente, assim, para mim, claramente o cara não tem condições de comandar um time de primeira patamar do futebol brasileiro, sem menor condição. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.